E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você o quadro Dia a Dia da Política, em que eu trago para você as principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje, dia 17 de abril de 2019, eu tenho muitas informações para você. Fique comigo que eu quero comentar hoje com vocês essa situação aí sobre as greves. Conta que os caminhoneiros marcaram uma grande greve no Brasil para o dia 21 de maio. E isso já está assustando, aterrorizando vários setores do governo e trazendo também pânico ao Brasil, lembrando da última greve. Mas vamos entender a grandeza dessa greve, o que está envolvido nessa greve. Fique comigo que eu quero esmiuçar essa situação com você agora. Fique comigo. Então, pessoal, o que acontece? Vamos comentar primeiro sobre greve. Greve é um instrumento na mão dos trabalhadores, um instrumento legítimo para o trabalhador reivindicar direitos e demonstrar para o governo, para os patrões, que algo não está bom. A greve sempre vem com o objetivo de abrir um leque de negociação e se resolver. Com toda certeza, a greve não deve ter o objetivo de traumatizar o Brasil, ou trazer caos ao Brasil, ou paralisar o Brasil. A última greve dos caminhoneiros ela foi excessiva, porque fechou-se todas as pontes, todas as formas de chegada de alimento nas vias do Rio e São Paulo, e isso trouxe uma situação horrível para o Brasil. Nós estávamos quase chegando a uma situação aqui, em questão de mercado de comida, próximo de algo que estava acontecendo na Venezuela na época. E eu lembro que isso foi muito comentado. Por quê? Porque a maior parte de nosso alimento, de nossos itens para o nosso dia a dia, vem por caminhões, vem pelas rodovias. E os caminhoneiros fecharam as rodovias. Então aí parou tudo. O Brasil parou por causa da última greve dos caminhoneiros. E essa greve dos caminhoneiros aconteceu durante o governo Temer, saiu depois uma outra notícia que queriam prolongar a greve, porque através dessa greve iam derrubar o governo também. Então essa greve teve uma série de mentalidade, parece que não tem uma mente só guiando, mas uma coisa foi determinante para que a última greve tomasse as proporções que tomou. E o que foi determinante? A entrada dos empresários do transporte rodoviário. Porque hoje, a maioria dos caminhoneiros, eles são ligados a alguma grande empresa. Os caminhões são de alguma grande empresa. Então, quem determina as grandes greves não são esses caminhoneiros que têm dois caminhões. São essas grandes empresas que têm vários caminhões. Então, na última greve, foi até denunciado que houve um crime, pois quem determinou a greve foi os empresários do setor de transporte, do caminhão de transporte de carga. Então isso aí ficou patente para todos nós. E o que acontece? Sinceramente, no meu entender, Silvano, no meu entender, se acontecer uma greve agora, não vai chegar às proporções da última greve. Porque a última greve, os grandes empresários caminhoneiros entraram com tudo. Nessa greve não entrarão, tá? Eu consigo visualizar que não entrarão. Por quê? Porque a última greve, eles foram responsabilizados. Eles foram multados. Houve crime envolvendo isso aí. E se eles fizerem uma nova tentativa disso, isso aí vai ser uma coisa muito feia, que eles vão ter uma ação direta da lei sobre ele. E vamos ser sinceros em alguns pontos aqui. Vamos lá. Tem a legitimidade da greve. A greve vamos dizer, um dispositivo legítimo na mão do trabalhador para pressionar os empregadores, o governo, por melhores condições de trabalho. Porém, a greve tem que ter também seus limites. Se a greve está chegando no ponto que está traumatizando a população, trazendo caos, gerando mortes, gerando escassez, aí tem que se ver uma vertente e um meio termo. A greve não pode ser total. Então, quando a greve começa a ser total e alguns caminhoneiros querem trabalhar e outros não permitem que trabalhe, isso aí começa a sair fora da legitimidade. E aí a justiça tem que agir. Uma das coisas que ficou muito patente na última greve foi a fraqueza do Michel Temer. O Michel Temer foi muito fraco diante dos grevistas. Ele era para ter demonstrado mais força. Ele era para ter demonstrado que era governo, que o governo não aceitaria sabotagem de algum grupo sabotando o Brasil ou paralisando o Brasil. E o Michel Temer aceitou essa sabotagem. Então o que acontece? O presidente capitão Jair Bolsonaro, com toda a certeza, ele está fazendo certo. Ele está vendo que pode acontecer uma greve dos caminhoneiros e ele está, antes de acontecer a greve, está conversando, está negociando, está fazendo algumas concessões
Porém, tudo tem limite. Por exemplo, eu, Silvano, não concordo que se mexa na Petrobras. A Petrobras é um organismo, que com certeza é uma estatal, mas ela tem o capital aberto. Toda vez que o governo, como acionista maior, mexe na Petrobras, o governo traz um desequilíbrio na Petrobras que nós vamos perder em ações. Vai lembrar o governo do PT, que mexia o tempo inteiro. A Dilma, que segurou o preço do combustível apenas para ser eleita presidente. Depois que ganhou, subiu tudo. Então o que acontece? O presidente não pode ficar intervindo na Petrobras. Eu, no meu entender, o que o presidente deveria fazer é liberar a Petrobras. Seria privatizar, né? Como foi anunciado, que seria privatizado mais de 100 empresas do governo para tirar essa carga de cima do governo e vender essa empresa para tirar também o poder político. Bolsonaro já tinha anunciado que aconteceria alguma coisa. Aí depois voltou um pouco atrás. Então, no meu entender, eu pessoalmente, se o presidente e se o governo começam a intervir no preço da Petrobras, parece que não tem interesse de privatizar. Porque se privatizar, não vai poder mexer no preço. Ok? A não ser através de negociações de acordo. Então, a questão do preço do diesel envolve uma série de coisas. O preço do diesel envolve o mercado, envolve a volatilidade do mercado, a subida e descida do dólar, o preço do barril do petróleo. Esse período é um período que no mundo, né, quem está mandando na OPEP é a Rússia, esses países produtores de petróleo que diminuiu a produção do petróleo. Se eles diminuem a produção do petróleo, o que acontece com o diesel? O preço sobe. Então, como diminuiu, o preço da gasolina, do diesel está mais caro, porque diminuiu a produção em todo o mundo. Isso foi acordo feito pela OPEP. Então, há esse ponto, essa vertente também para analisar o porquê de o preço estar tão alto agora nos dias atuais, dessa subida de novo do combustível. Há um outro fator que precisa ser analisado, que é a questão dos tributos. Tributos do governo, tributos do Estado, impostos. Tudo isso tem que ser visto para que o preço do combustível dê uma descida, dê uma baixada. Mas o governo do presidente capitão Jair Bolsonaro está agindo para exatamente não permitir que aconteça uma grande greve. Mas tem que ter cuidado, porque se fizer alguma medida que demonstre para os caminhoneiros que o governo está na mão dos caminhoneiros, os caminhoneiros vão fazer a farra com o governo, vão fazer a chantagem com o governo. O governo precisa sim negociar, mas precisa demonstrar força também, ao mesmo tempo, junto com os caminhoneiros. Eu, pessoalmente, não acredito que a greve será como a última greve. Até porque não vejo os grandes empresários que são, os grandes empresários de caminhão que são, se não me engano, 65 a 70% de todos os caminhões são dos grandes empresários. Então, se houver uma greve, vai ser 30% da base de caminhões que foi a última manifestação. Isso, com certeza, já causa algum estrago se eles começarem a fechar estradas. Mas o governo tem um exército, tem como parar isso aí também. Então, o que acontece? Negociar, concordo, mas tem que se negociar sobre bases iguais. Os caminhoneiros também têm que entender. Existem fatores extra-governo, né, que o governo acaba sendo atacado diretamente por eventos exterior, né, como essa diminuição da quantidade de barril de petróleo que está sendo gerado por dia, a diminuição da produção de petróleo. Então o preço sobe. Então temos que ver coisas e coisas. Então o que acontece? Há várias reformas que devem acontecer nos próximos dias, que os preços de todos os itens do governo vai acabar dando uma baixada, como disse o presidente Jair Bolsonaro, que o objetivo dele é que o governo arrecade menos e sobre mais dinheiro na mão do trabalhador. E eu vejo no presidente sinceridade nessa questão. Então eu deixo aí para vocês a minha opinião sobre a questão dos caminhoneiros. Não acredito numa greve como a última greve. Se acontecer uma greve, vai ser alguns caminhoneiros, mas vejo o governo agindo para que não aconteça a greve, mas essa ação, essa negociação tem que ter em pé de igualdade. Que existem fatores que o governo pode mexer, mas existem fatores que o governo não deve mexer. Não deve intervir na Petrobras. Não deve intervir na Petrobras. E o governo também precisa entender, no meu pensamento, o governo também precisa entender que há fatores que são externos. E isso tem que ser repassado para os caminhoneiros também, ok? Então vamos ver toda essa situação aí. E o governo tem feito tanto investimento, há um anúncio agora, que o governo liberou 500 milhões de investimento, de empréstimo para os caminhoneiros gastarem, investimento em pneu, em melhoria dos seus caminhões. Isso aí é tudo focado nos caminhoneiros que não são de empresários, caminhões que não são de empresário, com toda certeza, tá? Que os caminhoneiros que são de empresário já têm uma estrutura totalmente diferente. Agora, não acho bom o governo dar bobeira chantagem de caminhoneiro. Por quê? Há muito sindicalista por trás, sindicalistas ligados ao PT, sindicalistas ligados ao PSOL, sindicalistas ligados a um monte de grupos que querem ferrar
o governo. E vão se aproveitar dos caminhoneiros, vão se aproveitar da alta do combustível para fazer barulho, para desestabilizar o governo. O que a esquerda quer é desestabilizar o governo. E com certeza uma greve agora seria um prato cheio na mão da imprensa, na mão da mídia. Porém, o governo também não pode ter medo. Não pode ter medo. Se o governo está fazendo todo o possível, está tudo certinho, o acordo está aberto, está fazendo todo o possível para baixar o preço, o governo não pode ter medo, tem que negociar de igual para igual. Porque se o governo cai na mão dos caminhoneiros, eles vão fazer a miséria com o governo, vão fazer chantagem e isso não deve ser aceito. Esse é o meu pensamento, eu deixo aí para vocês e vamos torcer para que os caminhoneiros tenham bom senso, que o governo está no momento de reformas, que os caminhoneiros tenham bom senso que a subida do preço do combustível é uma coisa em todo o mundo, não só no Brasil, tá? Porque houve a diminuição da produção de petróleo, então o preço sobe, né? Só vai baixar o preço se aumentar a produção de petróleo. Então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. E você, não concorda comigo? Tudo bem. O meu pensamento não é majoritário não, dou aqui minha opinião. Se você tem um pensamento diferente do meu, deixa aí nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião. E eu quero agradecer todos vocês que torceram por mim, que oraram, que deixaram mensagem para mim. Ontem, como vocês ficaram sabendo, eu estava muito mal, tossindo. Não estou totalmente bem não, mas eu estou bem, quer dizer, estou bem melhor do que ontem, né? Mas vamos na torcida aí para que nós possamos estar totalmente bem para a noite, estarmos juntos aí na transmissão. Às 22 horas estaria ao vivo com vocês, repercutindo notícias internacionais. Ok, pessoal? Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. E você que não é inscrito no canal, se inscreva agora, você não vai se arrepender. Ok? Muito obrigado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.